Olá pessoal, a gente está aqui hoje para iniciar o nosso quadro que é Histórias Transformadas. Alguns já diziam que se você quer conhecer um homem, conheça a sua história. E hoje a gente está aqui para ouvir um pouco, para aprender um pouco, né? Tenho certeza que muitos já conhecem, aqueles que ainda não vão ter a oportunidade de conhecer, mas hoje eu estou aqui com um grande amigo, né? Um Maico, ao qual a gente vai compartilhar um pouquinho, ele vai contar um pouquinho para nós da sua história. Eu tenho certeza que vai te abençoar, pode edificar muito a sua vida, você que está ouvindo, e você vai conhecer uma grande história transformada pelo poder do nosso Mestre Jesus. Olá, Maico, tudo bem? Tudo bom? Conte um pouquinho para nós, quem é o Maico? Bom, o Maico, primeiramente, meu nome é Maico Machado, né? Filho da Maria do Carmo, filho do Oliveira, irmão do Matias. E minha vida começa com a história dos meus pais, que moravam na cidade de Monte Carmelo, no interior de Minas Gerais. E minha mãe, né, de uma família muito humilde, ela tentou, né, para alcançar uma qualidade de vida melhor. Da família nossa, ela foi a única que estudou, que se formou. E procurando uma vida melhor para a família, ela mudou para a cidade de Uberlândia. Então, eu nasci em Uberlândia e... Mineirinho. Mineirinho da gema aí. Da gema. E eu cresci ali na cidade de Uberlândia, no bairro Martins, e a minha história, assim, envolve muito a escola, porque minha mãe é professora, né, foi professora, e dentro dessa escola, eu, meu irmão, nós conhecemos um homem que era professor de capoeira. E meu irmão, com 7 anos de idade, começou a fazer capoeira, e eu com 4 anos de idade. Eu entrei para o esporte, eu entrei para a capoeira, e desde então, né, a minha vida foi sempre envolvida com o esporte, com artes. Então, assim, desde muito novo, eu sempre fui envolvido com essas coisas. E você, então, é o cara da arte, mas fazia muita arte na escola? Muita arte, muita arte. É muito bom. Então, desde cedo você sempre foi essa pessoa envolvida na área do esporte. Também teve a parte da dança, né? Que você fez parte aí de uma companhia de dança. E como é que foi que desenvolveu isso, Mike? Eu sei que eu te conheço, mas para as pessoas que estão aqui nos vendo, né? Aqueles também que às vezes estão nos ouvindo, né? Como foi, não é, esse processo seu na parte do esporte, da arte? Como é que foi, isso foi bom para você? Como é que foram os caminhos, né, que você trilhou nesse processo? Certo, como eu falei, com 4 anos de idade eu comecei com a capoeira. Então eu sempre, praticamente um dom, né, que eu tenho, e eu fui desenvolvendo a capoeira, e com 7 anos de idade, não só a capoeira, mas eu comecei antigamente falava dança de rua. Hoje fala street dance, né? Então, pelo fato de alguns movimentos que eu aprendi na capoeira, eu fui para a dança também. Então, nós começamos a dançar, disputar campeonatos nas boates de Uberlândia e nas outras cidades. Então, desde muito pequeno, eu sempre fui muito envolvido nessa área, andando com pessoas da dança, da capoeira, e isso assim foi muito bom para minha história. Eu fui muito dedicado, e logo muito novo, através da capoeira, a gente disputava, né, como você também, a gente disputava muitos campeonatos de capoeira. Então isso foi maravilhoso na minha vida. Coisa boa. Eu sei que o Velox, né, a companhia que você fazia parte, já disputou assim, festivais grandes, né, como festivais de Joinville, né, que foi considerado quase que um dos maiores festivais de dança, né, do mundo aí, e você já teve a oportunidade, não sei se 2 ou 3 vezes, né, de fazer parte
desse festival. E como é que é a vida, né? Assim, às vezes muitos jovens falam, nossa, eu tenho um desejo de viajar, conhecer tantos outros lugares. E você que foi oportunizado aí na sua juventude também, conhecer esses lugares. E conta um pouco para nós, como que foi a sua experiência, né? Nesse aspecto, com as outras culturas, conhecendo outros povos. Foi muito bom. A gente amadurece muito, né? A nossa mente expande muito e através da dança nós viajamos muito com muitos jovens, como você falou, e assim, é algo extraordinário na nossa vida. Os festivais que nós já disputamos lá em Joinville, né? Que é o maior festival do mundo de dança, né? Então, são coisas na nossa vida que marcam a nossa história. Então eu queria até mandar um abraço aí pro grupo Companhia de Dança Velox, né? Nossos amigos que vão estar nos assistindo aí. Um grande abraço, vocês fazem parte da nossa história. Muito obrigado por vocês existirem na nossa vida, viu? E teve uma parte, né, Mike, dentro de todo esse processo da sua história, que também não foi muito legal. Uma parte que dentro e meio esporte, chegou um momento que você foi ali meio que distanciando e vivendo ele dentro de uma outra perspectiva, não é? É onde a gente começa a dizer que partes que ninguém vê, né? Mas que muitos sentem. Como que foi essa parte aí, aonde você foi meio que, né, extraviando, né, ir para outro rumo? Sim, como eu te falei, como muito novo, né, eu fui envolvido com dança e com a capoeira, então eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu. Então, sempre estava envolvido com pessoas envolvido com bebidas alcoólicas, envolvido com drogas. Então, desde muito novo, eu conheci, né, com 12 anos de idade, eu conheci o álcool, né? Eu comecei a beber desde muito novo. E aos 14, 15 anos de idade, a minha vida foi para esse lado mais obscuro, né? De conhecer as drogas. E desde então, né? A minha vida, no começo, como todo mundo fala, era uma maravilha. Eu tenho até quando eu falo para algumas pessoas que o vício é como um mico. Você começa a usar, é como se fosse um macaquinho. Mas quando o vício te toma, é como um gorila que te abraça e que, se você não tomar cuidado, nunca mais você sai dele. Nossa, é forte. Então, assim, então eu fui caminhando por esse lado mais obscuro e tudo aquilo que foi maravilhoso na minha vida, como a gente falou aqui, sobre a dança, sobre a capoeira, sobre disputar vários campeonatos, viajar, eu fui deixando esse lado e começando a ir para um lado das músicas eletrônicas, das festas raves. E aí eu só queria viajar para festivais de música eletrônica, entendeu? E isso foi muito impactante na minha vida, porque eu fui deixando a minha família. Você muito bem sabe, né, que você é meu amigo mais da metade da minha vida, então fui deixando minha família, meus pais, meus amigos, e o vício foi me tomando. Até um dia que chegou a minha história que eu não via mais solução para a minha história. Eu olhava para mim e falava, não tem mais solução. E isso foi muito forte, sabe? Porque quando chegou isso, eu que me afastei tanto dos meus amigos, que eu não tinha nem mais um amigo para falar, me ajuda. E isso é muito interessante, porque falar com você, né, que você foi o homem de Deus, né, o instrumento de Deus para transformar a minha vida. Eu lembro um dia, César, que minha mãe foi lá na casa do Luciano. Um abraço aí, Luciano. Foi lá no Luciano falar com você e falar assim, ajuda o Maico, porque senão o Maico vai morrer. Ele está tão envolvido com as drogas que por ele mesmo, ele não dá conta mais de sair disso. Então, eu não sabia disso, né? Um dia você me contou, eu não sabia disso. Então, eu cheguei num estado, né? Eu nunca fui usuário de crack, mas eu era totalmente tomado pela cocaína. Então, chegou um tempo na minha vida, lá, eu lembro na minha casa, lá no quintal tinha um pé de manga. E nesse pé de manga, eu decidi amarrar uma corda. E eu falava comigo mesmo. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, mas eu falava com Deus. Eu falava, Deus,
se o Senhor não transformar a minha vida, no ano de 2007, César, se o Senhor não transformar a minha vida, isso era no começo do ano de 2007, no dia do meu aniversário, eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. E a minha vida, os meses foi passando e cada dia mais parece que eu ia mais afundando nas drogas. Até que foi chegando o dia do meu aniversário. E foi algo extraordinário, César. Eu lembro que dia 9 de setembro, meu aniversário é 28 de setembro. Dia 9 de setembro, eu tomado pelas drogas, 5 horas da manhã, eu fui lá no quintal. Aí eu vi aquela corda e falei com Deus, Deus, se o Senhor não transformar a minha vida, meu aniversário está chegando e eu vou me suicidar. Eu lembro que nesse dia, depois que eu saí, eu fui para minha cama e Deus falou comigo. Algo mudou a minha história. E eu lembro que Deus visitou a minha vida dentro do meu quarto. E depois dessa visitação de Deus, no outro dia, você foi lá na minha casa e conversou comigo. E é interessante isso, César, porque volta lá atrás. Porque a forma como Deus te usou para alcançar a minha vida foi através daquilo que foi o começo da minha história, que foi através da capoeira. Aquilo que eu tinha afastado, aquilo que eu tinha abrido mão, e agora você vai lá na minha casa e fala assim, volta para a capoeira. Né? Então foi um instrumento, foi uma forma. E como eu já estava naquele estado, eu falei, eu já estou querendo tirar a minha vida, pelo menos vou voltar para a capoeira e tentar treinar capoeira de novo. E foi maravilhoso isso. Eu lembro que nós começamos, né? Você me levou lá para... Você dava aula de capoeira na igreja, Sal da Terra, né? E eu lembro um dia que você falou assim, Michael, eu vou passar ali no lugar, mas eu vou falar rapidinho com essa pessoa lá e depois nós vamos embora. Eu estava de carona com você de moto e nós passamos lá e eu lembro que você ficou lá mais perto, lá estava tendo um culto, né? E você ficou mais perto da pessoa lá, do pastor, da pastora lá, e eu fiquei observando aquele culto. E aí, de repente, a mulher estava lá falando lá, começou praticamente a contar a história da minha vida. E eu lembro no final, eu lembro isso assim como se fosse hoje, ela falando assim, tem alguém que quer entregar a sua vida, que não aguenta mais a história que você está vivendo e quer dar um passo de fé para que Jesus possa transformar a sua história. Eu não sei como, eu já estava, a hora que ela falou isso, eu estava lá de joelho, chorando. E a partir daquele dia, graças a Deus, a minha história mudou. Uau, muito bom, né, Michael? Ouvir assim um testemunho assim poderoso desse. Então tá aí uma estratégia de caronas para os seus amigos e convide eles para conhecer aquilo que é realmente a semente que transforma. Muito legal, né? Assim, muito forte. Eu sei que é muito grande, né? O Mike tá tentando aqui se resumir ao máximo para ver se a gente consegue caber aí dentro do tempo, né? Mas ao mesmo tempo compartilhando um pouquinho, né, do coração da sua história. E que conselho, Mike, você tem para aquele que está tentando? Eu vou dar alguns pontos e você vai falando. Para aquele primeiro que está tentando tirar a sua vida, para aquele que não vê mais solução, para aquele que está querendo desistir, para aquele às vezes que está com a corda lá no pé de manga, né, no fundo de quintal, como você disse aqui. Depois eu quero que você fale para aqueles que são os pais, às vezes que tem os seus filhos. Você falou com a sua mãe, não é? Ela não desistiu, ela lutou até o fim, não é? E ela disse palavras profundas acerca da vida dela, acerca da sua e de toda a batalha que ela teve para que você conhecesse essa palavra que te transformou, né? E dos familiares, né? Daqueles que estão aí envolvidos em algum processo como similar ao seu. Bom, primeiramente, se você está nessa condição, né, talvez você não está com uma corda amarrada numa árvore, mas talvez você tenha esse pensamento de suicídio. Primeira coisa que eu quero te dizer, não existe poço tão profundo que a graça de Deus não seja capaz de te tirar de lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Deus existe, Deus é soberano e Ele pode transformar a sua história. Mas eu creio que assim como eu, o meio como Deus transforma a nossa história é usando pessoas. Então procure um amigo,
procure uma pessoa, deixe as pessoas te ajudarem, porque assim você vai ser transformado. Deixa alguém ser um instrumento de Deus na sua vida. Bom, agora sobre família. Pais, ajudem seus filhos. Ajudem seus filhos. Talvez o seu filho ou seus filhos não conseguem se abrir com você. Procure um amigo. Eu não me abria com a minha mãe, eu não abria com meu pai, mas minha mãe teve uma estratégia. Foi lá no meu amigo, mais chegado com o irmão, e minha mãe sabia que se o César falasse comigo, eu iria ouvir ele. Então, vocês que são pais, procurem os amigos, com uma pessoa com qual os seus filhos têm mais liberdade de conversar com eles. E agora todos os familiares, eu sei que quando uma pessoa está no vício, não é só o sofrimento daquela pessoa que é viciada, mas toda a família sofre com ela. Não desista, não desista, não desista dessa pessoa. Essa pessoa é valiosa e essa pessoa pode ser transformada e ser usada como um instrumento para transformar outras pessoas. Hoje é muito bom, né? Meu coração se alegra aqui com César, de saber assim, depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, hoje eu vivo para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui, né, César, em Morrinhos, como missionário, cooperando aqui. Nós já viajamos, eu e o César aqui, através do instrumento, mais uma vez, da capoeira, né, César? Nós viajamos aí várias nações pregando o Evangelho, para a glória do Senhor. Isso, assim, eu quero te motivar mesmo. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então tá aí, né, um pouquinho da história do Maico, você ouviu. Depois, se você que está mais próximo, quiser ainda saber mais, fale com ele. Eu tenho certeza que tem muitos outros testemunhos da trajetória dele que pode nos abençoar constantemente. E não desista, né? Seja você um instrumento de Deus para a transformação da vida das pessoas. Entenda que o Evangelho poderoso, ele é poderoso para transformar qualquer vida, né? O Maico disse uma frase aqui que deve ficar gravada nos nossos corações, que não existe poço tão fundo ao qual a graça de Cristo não seja capaz de te arrancar de lá. Então lembre-se disso. Seja você aquele que está pensando em desistir, em um autoextermínio, eu quero te dizer a solução. Jesus pode transformar a sua vida, a sua história e fazer todas as coisas novas. Se você é pai, se você é mãe, continue, não desista dos seus filhos. Eu sei que há momentos dolorosos, de dores, momentos onde dá vontade da gente jogar a toalha, mas eu quero te dizer que a força do Senhor Jesus possa te fortalecer. E você que já tem a mensagem do Evangelho, você que já é cristão, você que tem essa semente, não retenha. Seja você a semear, a partilhar, a manifestar essa semente, porque há pessoas carecendo de receber dessa mensagem tão transformadora que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós ficamos por aqui com o nosso quadro, né, Histórias Transformadas. Então amanhã pode ser você a compartilhar a sua para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Deus te abençoe.